Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui pela Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e nessa aula resolveremos questões de revisão de matemática com função quadrática. Ok, turma, então vamos ver o que diz o enunciado dessa questão. Ele fala assim, olha, uma fábrica de beneficiamento de peixe possui um custo de produção de X quilos de preço representado por C igual a x ao quadrado mais 10x mais 900. Aí ele pergunta, o valor mínimo, olha aqui, ó, do custo em reais é... Então, observa nessa questão que eu já destaquei aqui para vocês algumas informações importantes, né? Já destaquei aqui para vocês, olha, a função que expressa esse custo e já destaquei o que ele está pedindo. Ele quer saber o valor mínimo do custo de produção dessa fábrica de beneficiamento de peixe. Então, olha só, turma, aqui nós temos uma função do segundo grau, né? Uma função quadrática. Prestem atenção que na hora de dar solução a essa questão, é importante que a gente já observe que se nós compararmos essa expressão dada com a expressão na forma geral da função quadrática, a gente já consegue identificar aqui os valores de A, B e C, né? O A, aqui nesse caso, vale 1, o B vale 10 e o C vale 900. Outro detalhe importante para a gente raciocinar nessa questão é o seguinte, se eu fosse construir aqui um gráfico que me fornecesse aqui a relação entre custo C e a produção de X quilos, então, olha, aqui nesse eixo vertical eu tenho custo em função de X e aqui eu tenho a variável X. Se nós fôssemos construir esse gráfico, ele ficaria mais ou menos assim, ó, certo? Então, bem aqui, ó, seria o valor do 900 e bem aqui, turma, eu teria a abscissa do vértice e a ordenada do vértice. Observa que essa ordenada do vértice nada mais é do que o meu custo mínimo. Vem aqui, ó. Lembre-se que esse eixo aqui, ó, é o eixo do custo, né? Então, o gráfico seria uma parábola de abertura para cima, certo? Bem aqui, ó, onde a parábola corta o eixo Y, eu tenho esse valor de B aqui, né? O 900, ó, esse cara bem aqui. E esse ponto mais abaixo da parábola é o meu vértice. Então, eu tenho aqui a abscissa do vértice, XV, e a ordenada do vértice, que nada mais é do que ele está pedindo aqui, ó, o custo mínimo. Então, para encurtar essa solução, esse custo mínimo que ele está pedindo para a gente, ele pode ser fornecido pela ordenada do vértice. E como é que eu calculo a ordenada do vértice? Vamos lembrar da formulazinha? Menos delta sobre 4A. E quem é o delta? Um velho conhecido nosso, né? O delta é B ao quadrado menos 4AC, certo? Isso tudo sobre 4A. Como eu já sei aqui, ó, quem são os valores de A, B e C, eu vou substituir nessa expressãozinha aqui, beleza? Então, eu teria custo mínimo igual a menos o B, que é 10, ficaria 10 ao quadrado, menos 4, o A, que é 1, e o C, que é 900. Isso tudo sobre 4A, 4 vezes 1. Olha só, o que é que eu fiz aqui? Olha, o B é 10, certo? Então, aqui, ó, 10 ao quadrado, menos, aqui, ó, menos 4, aqui o 4. O A, que vale 1, é esse cara bem aqui, ó, vale 1. E o C, esse cara aqui, ó, 900. Beleza? Então, a gente vai agora só operar esses valores aí, né? Então, vai ficar aqui, vou colocar para cá, custo mínimo seria menos, aqui, ó, 10 ao quadrado, 100, menos, aqui, ó, 4 vezes 1 vezes 900, dá 3.600. Isso tudo sobre 4.
Beleza? Então, isso aqui ficaria menos. Aqui, se você prestar atenção, ó, 100 menos 3.600 vai dar menos 3.500. Isso tudo sobre 4. Então, esse custo mínimo, fazendo agora aqui, ó, menos com menos, né? Menos com menos, vai dar mais. Então, eu teria aqui 3.500 para dividir por 4. Se nós fizermos essa divisão aqui, ó, 3.500 por 4, você, então, vai encontrar um custo mínimo de 875 o quê? Reais, certo? Veja só como é que a gente desenvolveu aqui a solução dessa questão, né? Então, observa, turma, quando você lê no enunciado de questão frases do tipo valor mínimo, custo mínimo, vai logo pensando nas coordenadas do vértice, tá? Essa é a saída para esse tipo de questão, ok? Beleza, turma. Agora olha essa nossa segunda questão aqui. Vamos ler o enunciado onde eu já destaquei de amarelo algumas informações importantes. Assim, após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função, daqui a função, y igual a 12t menos t ao quadrado, em que t é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, o tempo, preste atenção o que ele está pedindo aqui na questão, olha, o tempo necessário para atingir nível máximo de concentração desse antibiótico no sangue dessas cobaias é. Então, observa que essa questão ela é parecida com a anterior, mas não é igual. Você vai já entender o que eu estou falando. Presta atenção aqui na construção da nossa solução. A função quadrática que ele deu para nós no enunciado foi essa aqui, ó, y igual a 12t menos t ao quadrado, certo? Comparando com a equação na forma geral, eu já posso concluir aqui, presta atenção, que o A vale menos 1, o B vale 12 e o C, que é o termo independente, como não aparece, vale 0. Tá bem? Então, olha só, cuidado aqui, olha. O A é o cara que acompanha o T quadrado aqui, ó. Ele apenas inverteu essa ordem aqui, né? Mas o A está bem aqui, ó. Casado com o T quadrado, vale menos 1. O B, casado com o T, vale 12. E não aparece termo independente aqui nessa expressão. Significa dizer que o C vale 0. Beleza? Eu vou usar agora aquele mesmo recurso que eu usei na questão anterior. Se eu fosse desenhar aqui aproximadamente o gráfico dessa função, eu teria um gráfico mais ou menos assim, olha. Esse eixo aqui é o eixo Y, lembrando que esse Y aqui, ó, é esse cara, tá? É a concentração de antibiótico na corrente sanguínea. E agora o eixo X é o eixo do tempo, em horas, certo? O eixo X é o eixo do tempo em horas, tudo bem? Então, outro detalhe importante que a gente tem que observar é o seguinte, veja que ele diz para nós que o A aqui, ó, o coeficiente A é negativo, então a abertura dessa parábola é para baixo, certo? Seria uma parábola mais ou menos assim, pessoal, ó. Para baixo, ok? Bem aqui, adivinha quem está? O vértice, né? Bem aqui está o vértice. Aí aqui eu tenho uma abscissa do vértice, que eu vou chamar de XV, e aqui eu tenho uma ordenada do vértice. Essa ordenada é justamente aonde eu tenho a concentração máxima de antibiótico. Então, preste atenção nisso aqui, olha. Se ele estivesse perguntando para a gente qual a concentração máxima
do antibiótico, a resposta seria esse y do vértice. Mas não é essa a pergunta que ele faz. Ele pergunta aqui, ó, nessas condições, o tempo necessário para atingir nível máximo de concentração. Olha, presta bem atenção aqui nesse eixo. Olha, esse é o eixo do tempo, né? Esse aqui é o eixo do tempo. Aqui eu tenho justamente o tempo máximo para a concentração máxima. Então, turma, o que está acontecendo aqui é o seguinte: esse tempo máximo ao qual ele se refere é esse camarada bem aqui, ó. É a ordenada do vértice, ok? Então, vamos lá para a nossa solução. Então, que tempo é esse decorrido, né, para que a concentração seja máxima? Esse tempo para que a concentração, esse tempo decorrido para que a concentração seja máxima é dado justamente aqui, ó, pela abscissa do vértice. Então, o tempo para que a concentração seja máxima, esse tempo é justamente dado pela abscissa do vértice. E quem é a abscissa do vértice? É menos B sobre 2A. Então, ficaria assim, ó, substituindo menos o B, que é 12, sobre 2A, 2 vezes menos 1. Presta atenção no que é que a gente fez aqui, né? 2 vezes menos 1. Olha aqui, ó, esse B é 12, o A é menos 1, e esse menos aqui, ó, eu repeti bem aqui, ó. Então, olha, o B é 12, esse 2 aqui eu repeti, o A é menos 1 e esse menos é esse daqui, certo? Então, esse tempo decorrido para que a concentração seja máxima é menos 12 sobre, olha aqui, ó, menos 2, né? Porque aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. A gente já aprendeu o porquê que menos com menos dá mais em aulas anteriores, né? Então, isso aqui vai me dar um tempo para atingir concentração máxima de 12 dividido por 2. E aí ficou fácil, né? Então, esse tempo para que a concentração seja máxima será, ó, faz essa divisão aqui, ó, 12 por 2 dá quanto? Dá 6, né? 6 o quê? 6 horas. Beleza? Presta atenção que ela foi um pouquinho diferente, né? 6 horas, tá bem aqui, ó. Letra B. Se não me falha a memória, a questão anterior, a resposta era a letra E. Ok? Então, veja que são questões parecidas, mas não são questões idênticas, né? Nessa aqui, eu calculei a abscissa do vértice. Na questão anterior, a gente calculou a ordenada do vértice. Nessa questão, a abertura da parábola é para baixo, porque o A é negativo. Na questão anterior, a abertura da parábola foi para cima, porque o A era positivo. Então, turma, tomem cuidado com esses dois tipos de questões envolvendo função quadrática, porque elas podem estar na sua prova. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.